Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber o doutor oftalmo aqui para falar um pouquinho dos nossos olhos. Principalmente, ele está fazendo uma campanha aqui. Será? Bom, ele fala aqui. Doutor Marcelo Luiz, seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, é a primeira vez, né? Então, mas é um prazer estar junto com vocês aqui, podendo falar um pouco sobre a saúde ocular. Eu espero que o senhor possa vir aqui mais vezes, viu, doutor? Porque eu acabei descobrindo que é muito mais fácil prevenir do que remediar, principalmente na questão dos olhos, né, doutor? Tanto é que sim, em abril foi lançado o Abril Marrom, que era uma campanha onde se conscientizava sobre os cuidados da visão. Né? Agora, em julho, a gente está com uma outra campanha, que é a campanha Junho Violeta, que acabou agora. E agora em julho, que nós estamos em plena campanha agora do Julho Turquesa, que fala sobre olho seco. Em junho, que é o ceratocone, que é uma doença que está crescendo muito, principalmente na região de Guarulhos. O que é ceratocone? Ceratocone é uma doença onde a córnea, que é a parte da frente do olho, como vamos falar, é o para-brisa do carro, é a córnea. Leonardo da Vinci falava o seguinte, que o olho é a janela da alma. Então, nós podemos falar que a córnea é a janela da alma, seria a córnea o vidro da janela. Então, através dele, por exemplo, quando você está dirigindo um carro e está chovendo, aquelas gotículas te atrapalham você enxergar, entendeu? Então, o que acontece? Quando nós temos uma córnea normal, é uma córnea esférica, redonda. Quando tem essa doença, a doença faz com que a córnea comece a ficar mais fina e a pressão do olho vai empurrando essa córnea para frente. E olha só, pessoal, nós colocamos até uma câmera, viu, bem pertinho aqui, ó, para mostrar. Dá para ver? Dá, mostra aí, pode colocar essa câmera aqui, a produção, para ele já se estabilizar. Aqui nós estamos falando de um olho normal, uma córnea esférica, normal, isso, certo? E aí, quando vamos olhar de perfil, uma córnea normal, quando nós estamos com o ceratocone, a córnea começa a ficar mais bicuda. Então fica um bico. Cerato é córnea, cone na córnea, ceratocone. Então aqui a gente vê uma córnea normal, né, com uma córnea bicuda. Ceratocone. A gente tem que entender que assim, quem usa óculos, certo? Não é uma doença. Volta a câmera aqui para nós, muito bem. Não, pode deixar. Pode deixar sair. Pode ir lá, tá. Pode ir lá. Oh, não. Eu só quero que você volte para cá, fique tranquilo. Ele está meio tenso aqui. Volte para cá a câmera. Quando você fazer o sinal, você volta para lá. Pergunta, o que leva a essa doença, doutor? Assim, qual é a causa disso? Em 2015 foi feito um consenso com os médicos, alguns médicos do mundo, era 10 ou 15 médicos, para tentar entrar num consenso do ceratocone. Tinha 5 médicos brasileiros. Desses 5, 4 dão aula no nosso hospital, numa pós-graduação que nós temos em ceratocone. Opa. E aí foi a única coisa que eles entraram num consenso entre tratamento, a causa do ceratocone é causado por coçar o olho. Nós temos a causa genética, que a pessoa nasce com esse gene que leva a ter o ceratocone, e nós temos a causa do esfregar no olho, coçar o olho. Então, o ato de coçar o olho leva o ceratocone. Então, nesse Junho Violeta, que foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia em 2018, junto com o Dr. Renato Ambrosio, do Rio de Janeiro, eles queriam fazer uma campanha que conscientizasse a população que coçar o olho leva o ceratocone. E o ceratocone começa a piorar a visão. E não adianta óculos para melhorar essa visão. Então, por exemplo, a gente tem que entender duas coisas, eu acho que é interessante para a população entender. Quem usa óculos não tem doença. Tem um erro de refração, tem um erro anatômico. Você tem o braço comprido,
braço curto, cabeça grande, cabeça pequena. Você tem um olho grande, é o míope. Tem olho pequeno, é o hipermétrope. Você tem o olho mais curvo, é astigmata. Isso são erros anatômicos que você corrige com o próprio óculos, você corrige com uma lente de contato simples e você pode corrigir com uma cirurgia refrativa para eliminar o uso da dependência do óculos. Eu me lembro que o doutor José Mário comentou comigo, doutor, que durante a pandemia as doenças oculares, algumas das doenças diminuíram porque a gente lavava melhor as mãos, evitava colocar as mãos nos olhos e sempre estava passando álcool. Falou que deu uma diminuída. Deve ter diminuído no caso da conjuntivite, sim, entendeu? Sim. E essas infecções. Só que aumentou muito os casos de miopia, porque as pessoas que usam muito celular e aumentou mais o ceratocone. Porque que acontece? A pessoa que usa muito celular e tablet, o olho começa, a pessoa aumenta a sua miopia e começa a ressecar muito, e vai ressecar, a pessoa vai coçar o olho. Então aumentou mais ainda nesse caso, eu até discordo um pouquinho. A pandemia fez aumentar muito os casos de oftalmologia. Então o que o nosso hospital aqui em Guarulhos, hoje ele atende mais ou menos em torno de 1.000 pessoas por dia no hospital. E ali tem uma série de especialidades, não? Tem. Hoje o nosso hospital ele tem todas as áreas da oftalmologia. Todas? Todas as áreas. Nós temos a parte de córnea, nós temos a parte do glaucoma, da pressão alta no olho, nós temos a parte de retina, que é essa parte interna aqui. Nós temos a parte da certo? Parte interna, aqui, ó, a retina. Nós temos o glaucoma, que aumenta a pressão do olho. Nós temos a catarata, que ocorre uma opacidade do cristalino, que é uma lente interna que nós temos, temos a catarata. Então, temos uveíte, inflamação dentro do olho, a cirurgia refrativa, que foi minha primeira especialidade, onde eu mais fiz cirurgia refrativa. E agora, o ceratocone também, que a gente está vendo em Guarulhos, que está crescendo muito. Na literatura, nós falamos que cada 2.000 habitantes tem um caso de ceratocone. Aí a gente vai falar, então Guarulhos tem quanto? 1.400.000 habitantes. Nós vamos falar que Guarulhos tem 700 pessoas com ceratocone. Como que em Guarulhos tem 700 pessoas com ceratocone, sendo que eu atendo 400 pessoas por mês de ceratocone em Guarulhos? Caramba! 400 por mês. Eu só atendo hoje ceratocone. Por causa do volume do meu ambulatório e dos meus assistentes, é muito grande o nosso volume do hospital em ceratocone. Então é uma doença que está crescendo muito. Nós vamos estar iniciando a partir de agosto agora um trabalho científico onde nós vamos examinar crianças, adolescentes e adultos até 30 anos em 4 locais em Guarulhos, onde nós vamos tentar fazer mais de 1.500 exames, que nós já fizemos um trabalho estatístico em cima disso, para descobrir quantos por cento da população de Guarulhos tem ceratocone. Vai ser o primeiro trabalho no mundo falando sobre ceratocone e incidência numa cidade tão grande como Guarulhos. E o seguinte, como é que a pessoa percebe que está com isso? Começa a perder a visão. Perde mesmo a visão? Começa a perder a visão, começa a ficar com dificuldade, aí ele vai no oftalmo, ou hoje em dia em Guarulhos virou aquela febre das óticas, né, com um monte de pessoas que não são médicos, são só técnicos. E aí faz eu conheço uma profissão que é muito parecida, sabia, Paulo? O pessoal acha que também e não é. Então no oftalmo tem isso. Então o que acontece? Vai numa ótica, faz um exame, passa um óculos para ele continua coçando o olho, vai piorando, aí de repente ele vai pôr o óculos e não enxerga bem com óculos. Porque o ceratocone é diferente do que eu falei da miopia. Quando você tem miopia, você põe um óculos, você enxerga bem. O ceratocone não. Você põe o óculos, você continua enxergando mal, continua com alterações visuais. E aí aí tem vários tratamentos que você tem que fazer do ceratocone. Eu ia chegar justamente nesse ponto aqui. Primeiro, tem cura? Assim, cura não tem. Você tem tratamentos. Cura não tem. Eu não tenho um remédio que eu vou usar que eu não vou ter mais ceratocone, igual o glaucoma. Curva. Eu não tenho um tratamento para o glaucoma, que é pressão alta. Eu tenho que usar o resto da vida colírio. Olha, eu acho que é importante isso que ele falou, que a doutora Liliana Shintomi, que é a minha oftalmo, Paulo, ela me deu um susto
quando foi lá em 2000, eu fui conversar com ela e tal, né? Aí eu falei, tudo bem, a gente começa a fazer o exame, né? E a gente recupera o que eu perdi, né? Ela falou assim, não, você perdeu, acabou, perdeu o Playboy. Perdeu essa visão, não o recupera mais. A gente tem que manter essa aí. Então é importante o senhor repetir essa questão aí de que, olha, você ficar coçando o olho, isso traz consequências sérias. Acho que mês que vem ou no outro mês vai lançar o primeiro livro do mundo sobre ceratocone. E eu fui convidado, né, para escrever um capítulo desse livro, que vai ser lançado nos Estados Unidos. Eu e vários brasileiros. O Brasil é um dos países que tem os maiores especialistas em ceratocone. Aí o que acontece? Eles me falaram assim, Marcelo, me faz um capítulo falando o seguinte: quando chega um paciente no seu consultório, chega para você e fala, eu tenho ceratocone, o que você faz? É simples. A primeira coisa que eu falo para o meu paciente é assim, não coce o olho. Não coce o olho. Segunda coisa. Mas é difícil quando a gente pede para estar coçando, né? Você já tem uma coceira aí o pessoal fala assim, não coce a pele, por exemplo, mas tem aquela coceira, doutor. Mas aí você tem um tratamento para evitar a coceira. Aí tem tratamento. Boa. Então você tem os colírios, tem remédio por boca. Nesse caso, o que eu pus no meu capítulo do livro é o paciente... Se o oftalmologista consegue tratar a alergia do paciente, ele vai tratar. Se não, você encaminha o paciente para o alergista, encaminha o paciente para o otorrino, porque como é vias aéreas, então o otorrino vai te ajudar, o alergista vai te ajudar. Então, com isso, você consegue inibir que o paciente coce o olho. Então, já estamos começando um tratamento muito bom para isso. Isso é bom. Se a gente fizer um óculos para o paciente enxergar bem, você passa o óculos. E aí eu fiz uma tabelinha do seguinte, eu pego a idade do paciente, divido por 3, em meses. Então, por exemplo, se ele tem 12 anos de idade, que essa é uma doença que começa na adolescência, assim, 8, 10 anos já tem paciente com ceratocone, e vai até 40 anos desenvolvendo. Depois o ceratocone ele estabiliza. Então eu pego um paciente com 12 anos, ele tem que passar no oftalmo cada 4 meses. E fazer todos os exames, para a gente ver se não está evoluindo. Se o paciente tem 30 anos, ele tem que passar no oftalmo, no máximo, cada 10 meses. E assim por diante. Esse é o meu capítulo do livro. Aí, se eu faço o óculos e ele não está enxergando bem, eu tenho a lente de contato. A lente de contato não é a gelatinose que compra na ótica, é uma lente feita por um oftalmologista, numa clínica especializada, onde a gente vai fazer para conseguir... tirar essa curva. Inibir a curva. Ele não vai inibir de progressão, ele vai melhorar a visão do paciente. Aí, depois disso, o paciente, a lente não fica legal. Aí nós temos uma técnica revolucionária que foi desenvolvida por um brasileiro, e esse brasileiro vai estar aqui semana que vem no nosso curso de pós-graduação, que é o Dr. Paulo Ferrara, que é o Anel de Ferrara. É um médico de Belo Horizonte, ele até teve no Faustão, no Fantástico, quando teve um BBB que tinha ceratocone há muitos tempo atrás. E ele é muito amigo nosso, sempre está aqui na minha casa, a gente passou já ano novo junto e a gente sempre tem uma amizade muito grande com ele. E aí ele desenvolveu um anel, é como se fosse uma aliança, a gente coloca na córnea, onde a gente faz um aplanamento dessa córnea e melhora a qualidade da visão. Mas não vai curar, vai melhorar a qualidade para quê? Ele poder enxergar com óculos, ele poder usar melhor uma lente de contato. Legal, hein? Né? Deixa eu só registrar aqui, quem está nos acompanhando aqui é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Alan Neto. Mande um forte abraço ao Dr. Lui, excelente pessoa. Ele está dizendo que o senhor está dando uma aula aqui. Bacana. Obrigado, Alan. Alan é um amigo nosso de muito tempo, né? Além de ser, ele é meu paciente, mas antes disso é um amigo nosso da minha família, com a minha esposa. Né? Na minha casa, assim, nós estamos em 5, né? Eu, minha esposa e 3 filhos, todos médicos. Né? Então eu sou médico, minha esposa, meu filho mais velho, ele trabalha lá no hospital e os 2 mais novos estão se formando, né? Então, e meus filhos estudaram junto com o sobrinho do Alan, né? Então a gente tem uma amizade há muitos anos atrás. Deixa eu só para responder um telespectador aqui, depois a gente volta nesse mesmo tema. O Evanildo, que é lá da Jardim São João, qual a porcentagem dos
diabéticos que perdem a visão, doutor? O senhor tem, não? Tem, assim, né, no Abril Marrom que nós fizemos, a campanha de conscientização da população que tem esse para que leva a cegueira ao problema de visão, é assim, se a gente pegar 10 pacientes que são cegos, a gente 7 são causados por pressão alta e diabetes. Então, a pressão alta e diabetes são as maiores causas de cegueira no mundo hoje. Eu me lembro que em alguns livros que eu lia, viu, Paulo, antigos, que falavam sobre o Norte e Nordeste, depois eu acabei vendo em alguns filmes, seriados, que o Norte e Nordeste, não sei agora, mas antigamente tinha muitas pessoas cegas. Né? Era muito comum irmãos cegos, ou provavelmente, quando eu via 2, 3 irmãos cegos, me dava a impressão ali, provavelmente era alguma coisa de diabético, ou então de glaucoma. E também tem casamentos entre membros da mesma família, também causa cegueira. Tem amigos conhecidos que têm esse mesmo problema, acontece muito. Eu tenho alguns pacientes que a gente, quando chega, eu tenho problema de visão, meu irmão tem, meu primo tem, quando a gente vai ver, é casamento consanguíneo, né? Eu achava que aquela história de casar com primos era meio lenda, mas é verdade. Não, é perigoso. É verdade. Bom, vamos voltar aqui, porque nós estamos com essa campanha, e eu acho extremamente importante, porque é uma coisa que pode ser evitada, de você não coçar o olho, se você tiver... Nós estamos num tempo seco, doutor. Tá, o que o senhor aconselha? Comprar um colírio? Como é que não, assim, o que acontece? O soro fisiológico, não tem aqueles frasquinhos de 10 ml de soro? Deixa na geladeira. Se tiver sentindo o olho coçar, abre e joga no olho gelado, porque o gelado faz uma vasoconstrição. Ele limpa, porque a coceira é o seguinte... Olha que toque legal isso aí, pessoal. Bom, porque barato. Assim, barato. O descartável, não compre o grande porque pode contaminar. Porque nós estamos, soro fisiológico é sal e açúcar, então não pode deixar muito tempo. Então compra o pequeno, estéreo, deixa na geladeira, abre e limpa o olho, porque vai formando alguma secreção de produção de glândulas, e essa secreção começa a irritar o olho. E aí começa essa coceira, o prurido. E aí o paciente vai e coça. Então, se você tem o soro e que você joga dentro do olho, limpa, ainda gelado, que ele faz uma vasoconstrição, ele fecha um pouquinho os vasos que estão dilatados, já melhora. Agora, se persistir o problema, aí tem que procurar um oftalmologista, né? Aí não tem jeito. E eu acabei descobrindo, né, porque eu fiquei muito tempo no ar-condicionado de um carro, que o ar-condicionado resseca muito os olhos. Doutor. Resseca demais. E eu não sabia disso. Ele retira a umidade, né? E aí eu não estava conseguindo enxergar direito, porque estava extremamente seco. Aí eu tive que usar um colírio lá. Bom, vamos repetir sobre essa campanha, doutor. Certo. Estamos terminando nosso programa, o senhor tem 2 minutos. Como é que chama a campanha? Assim, a campanha que nós estamos falando já terminou no mês passado. Era o Junho Violeta. É uma campanha onde para conscientizar a população que não pode coçar o olho, certo? Mas eu acho que é o seguinte, acho que as pessoas, hoje em dia, Guarulhos, eu acredito que Guarulhos, 4% da população tem ceratocone. Eu vou poder falar isso até o final do ano, quando o nosso trabalho estiver mais adiantado. E aí eu venho aqui, posso até estar te passando mais dados um pouco mais consistentes. E aí, se a gente está falando em 4% da população, muita gente tem ceratocone em Guarulhos. Então, acho que tem que, quando tiver o paciente tendo esse problema de visão, acho que tem que procurar o oftalmologista. Nós somos responsáveis pelo SUS do Hospital Pimentas, então pessoas que não têm convênio, o SUS do Hospital Pimentas está atendendo, e lá tem especialista da nossa equipe. Hoje o Hospital de Olhos, nós temos mais de 45 médicos oftalmologistas especialistas, e eles vão estar dando toda assistência, e são todos treinados e especializados em atender paciente com ceratocone. E é importante que você saber que também a coisa não é tão cara como você imagina, não, né? Muito mais caro é você ficar
perder a visão. Desconfiou de qualquer coisa, corre até um oftalmo, não vá na loja de óculos. Loja de óculos é para você comprar o óculos. Oftalmo é uma outra, oculista é uma coisa e oftalmo é outra. Não, a gente tem assim, o oftalmologista é um especialista em olho, entendeu? Ele cuida tudo isso daqui e é médico. É um médico. Então, por exemplo, tá com uma alergia, ele sabe que aquilo lá é uma alergia e vai ser tratado. Tem uma profissão que tem no mundo todo, que é a optometria, aonde ela só vai fazer o óculos. Só que é o seguinte, eu fiz já eu tive numa clínica no Canadá que era de optometrista, só que lá ele faz uma faculdade de 4 anos, faz uma residência e faz uma pós, para poder começar a atender. No Brasil, infelizmente é tudo avacalhado, o que acontece? O cara faz um curso no final de semana e já está fazendo óculos. Tem algumas universidades que estão começando a levar a sério isso, então eu acredito que pode ser que tenha alguns profissionais muito bons nessa área, eu não posso falar. Eu já vi profissionais bons, mas o cara fez uma faculdade de 4 anos, mas ele só vai saber, ele só vai cuidar do óculos, da refração. Chega um caso igual um ceratocone leve, ele não vai ter os equipamentos para descobrir que é um ceratocone, ele vai achar que é somente um óculos normal. Eu me lembro de um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, em que começaram uma discussão sobre se jornalista devia ter diploma ou não. Eu tive um monte de colega que foi contra mim. E eu falava assim, não, tem que estudar. Eu estudei, tem que estudar. E um monte de gente que inclusive tinha diploma, falou assim, não, Roberto, a pessoa estudando, ela consegue ser jornalista, tal. Olha o que deu aí. Olha o que deu aí. Matheus Tolentino, manda abraços ao meu amigo Dr. Marcelo, uma referência como médico, amigo e ser humano. Muito me honra ser amigo do Dr. Ricardo, filho dele, o melhor oftalmologista de São Paulo. Eu não entendi, é o Dr. Lui não, ou é meu o filho do Lui? Meu filho chama Ricardo Lui, ele é oftalmologista, trabalha no nosso hospital também, e ele estudou com o Mateuzinho. Né? Que eu falo Mateuzinho, né? Exato. Ele estudou com o Matheus, eu conheço o Matheus desde 5 anos de idade, que eles estudam juntos, 7 anos. E então eu vi ele crescer tudo, então... Cláudia Neves, sou paciente e fã do Dr. Marcelo Lui, parabéns. Doutora Cláudia, será que não é a esposa do Alain? É. Eu também acho que a Cláudia é. Estourou nosso tempo, obrigado, doutor. Eu não vou tentar falar o segundo nome dele, que foi uma invenção do pai dele. Não é invenção, é da família. Mastromônico. Mastromônico, acertou. Acertei, Mastromônico, muito bem. Vou ganhar uma consulta grátis só porque eu falei o nome dele aqui. Mas eu recomendo muito o CRO. E eu passo no CRO, Paulo, eu acho que é uns 20 anos. O CRO vai fazer agora, eu estou em Guarulhos há 26 anos, né? Mas o CRO foi inaugurado, vai fazer agora, dia 12 de maio do ano que vem, vai fazer 20 anos. Então, olha, até vou te convidar, nós vamos fazer uma recepção, comemorando 20 anos do hospital, então já está convidado eu me lembro que, viu, Paulo, que eu comecei a passar na CRO quando era ali na Salgado Filho, e de lá, quando mudou também, acabei indo para lá. Obrigado, doutor. Obrigado, Roberto, pela atenção, obrigado a todos, entendeu? E eu que estou à disposição, qualquer coisa que precisar.